Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero refletir um pouco com você, nessa manhã, nos Salmos 116. Eu convido você para fazermos a leitura até o verso 14. Porque eu tenho aprendido, meus irmãos, que as nossas lutas, às vezes está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e eu tenho aprendido que as nossas lutas na economia de Deus, ela serve para que a gente possa conhecer melhor o amor de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. Muitas vezes são nessas horas em que Deus se revela de uma maneira mais real e presente nas nossas vidas e acaba despertando em nós um verdadeiro reavivamento, que é o que nós muitas vezes necessitamos, de um reavivamento de amor. E este salmo, ele é uma experiência de um homem. O salmista está contando a sua experiência de luta, aonde nessa experiência ele busca Deus em oração, e ele acaba experimentando um verdadeiro reavivamento de amor. A palavra de Deus, ela nos diz, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 13, que não nos vem tentação que não seja humana, mas Deus é fiel. Você tem um Deus fiel, um Deus que cuida sobre a sua vida, um Deus que é Pai, um Deus que é Senhor, um Deus que é o nosso Mestre, mas que Ele cuida da gente. E quando passamos por lutas, quando passamos pelas tribulações, a palavra de Deus diz que Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele provê livramento. E o livramento para que a gente possa adquirir uma quantidade de experiência da graça dEle derramada sobre as nossas vidas. E o Salmo 116, o salmista, ele narra um pouco daquilo que ele experimentou de Deus na sua vida. Eu quero convidar você para a leitura deste Salmo até o verso 14. Palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Fala conosco, Pai, nesta manhã. A tua palavra que é viva, eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A tua palavra que alimenta, a tua palavra que é espada, a tua palavra que nos sustenta. Fala conosco nesta manhã, porque nós dependemos de ti e dependemos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O Salmo 116 é um salmo, ele narra um testemunho. É um testemunho de milagre, um testemunho de um grande livramento de Deus. E o salmista, ele inicia o salmo declarando o seu amor ao Senhor. Ele diz aqui no verso 1, eu amo a Deus, amo ao Senhor, porque Ele ouve, porque Ele me ouve. Ele ouve as minhas súplicas, Ele atende a minha voz, Ele ouve a minha oração, porque Ele se inclinou para mim. Essa foi a experiência
do salmista. Embora o Salmo ele não apresenta a sua autoria, alguns estudiosos e comentaristas, eles atribuem este Salmo ao rei Ezequias. E Ezequias, no livro das Crônicas, ele vai nos dizer que Ezequias passa por pelo menos 2 graves problemas em sua vida em que ele enfrentou. Primeiramente, quando Senaqueribe, rei da Síria, ele vem com um ataque ferrenho, cheio de homens, com um exército, para aniquilar o reinado de Ezequias. E Ezequias não tem que fazer nada, Deus simplesmente desbarata aquele exército. E em segundo momento, Ezequias ele é acometido de uma enfermidade fatal. E ele recebe a cura do Senhor. Então, primeiramente, ele expressa ação de graça por sua cura. Ele era um homem piedoso, um homem que temia o Senhor, ele orou, buscou a Deus. E Deus o havia livrado da morte. Havia livrado, Deus em sua bondade e misericórdia o livrou de ambos os problemas. E interessante, queridos, que o Champlin, ele tece o seguinte comentário sobre este salmo. Ele vai dizer assim, que este salmo ele foi escrito diante da congregação de Israel, e ele acaba se tornando um modelo para todos aqueles que recebem um tipo de livramento, uma cura. É um modelo de agradecimento àqueles que tinham recuperado a sua saúde ou outras crises. Então, esse salmo, onde o rei Ezequias, movido de gratidão, registra a sua experiência de livramento de Deus em sua vida. E meditando nesse salmo, eu pude me identificar com o salmista ao longo da minha caminhada. Eu creio que todos nós podemos nos identificar com ele, pois quem de nós nunca passou por uma luta difícil, uma enfermidade, um problema de relacionamento, um problema financeiro, né, uma ameaça externa? Então nós podemos nos identificar com ele, sobretudo à medida que, não poucas vezes na nossa caminhada, nós somos confrontados com problemas sérios, problemas que tentam nos afastar da presença de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus acabam buscando ao Senhor, porque apenas no Senhor nós encontramos as soluções que afligem o nosso coração. É nele que nós devemos buscar. E eu gostaria de meditar um pouco com você neste salmo. Então veja, o primeiro ponto, o salmista, ele descreve aqui uma situação terrível. Alguém que está à beira da morte e que foi milagrosamente poupado. Milagrosamente poupado. Nós ouvimos aqui hoje milagres, né? Curas, testemunho de cura no projeto missionário. O salmista, ele descreve aqui um milagre de Deus em sua vida. Quantos milagres você poderia hoje contar, se o nosso culto hoje, nós precisamos talvez disso, talvez no final do ano, a gente promover um culto só de testemunho. Talvez uns 10 testemunhos de uns 3 minutos, no máximo 4 minutos, para a gente ver quanto que Deus tem feito. Porque muitas vezes parece que Deus não está agindo. A gente ora, muitas vezes nós oramos sozinhos, não compartilhamos das lutas e também não ouvimos o testemunho dos irmãos, mas eu creio que se nós, talvez, é uma proposta talvez, nós fazemos isso, para ver o quanto Deus está agindo, o quanto Deus é fiel, o quanto o poder de Deus continua sendo derramado sobre o seu povo. Porque a palavra de Deus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é para sempre. Veja, as circunstâncias descritas nesse salmo são circunstâncias de ameaça. Ameaça de morte, medo, que toma conta do coração do salmista. Ele diz aqui no verso 3, laços de morte me cercaram. Veja, angústias do inferno, uma alma angustiada, se apoderaram de mim, e eu caí em tristeza,
e tribulação, profunda tribulação. Eu creio que esse homem estava experimentando provavelmente um momento de profunda depressão. Então veja, tribulação, depressão, tristeza, não são necessariamente porque a pessoa está em pecado. Ezequias era um homem, ele está na relação dentre os homens que agradaram o Senhor, entre os reis que foram reis bons. Ele era um homem reto, um homem que amava a Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor. E aqui o texto não fala que ele estava em pecado, quando nós entramos lá em 2 de Crônicas. Então, muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, pode estar passando por um momento de tristeza. Isso não é pecado. Muitas vezes são situações que nos cercam, que tentam se apoderar de nós. Então, isso muitas vezes nos aflige de diversas formas no decorrer da nossa jornada. Primeiramente, quando nós somos ameaçados. Quando nós temos a nossa integridade ameaçada. Somos diretamente, às vezes, por uma doença, por uma perseguição. E segundo, quando aqueles que amamos são ameaçados. O nosso coração dispara. A nossa mente se enche de dúvidas. O medo tenta tomar conta do nosso coração. Isso acontece conosco. Mas o que Ezequias faz? Ele busca a Deus. Ele busca Deus em oração. E nessas horas, eu creio que muitas vezes, essas lutas que Deus permite que venham sobre as nossas vidas, é para que a gente possa intensificar o que nós podemos fazer de melhor, que é buscar a Deus em oração. Intensificar a nossa vida de oração, nossa devoção, a nossa confissão de pecados. Deixa eu perguntar para você, a maioria de nós aqui temos o nosso tempo devocional. Você se lembra de confessar pecado no seu tempo devocional? Ou o tempo devocional é só para a gente entrar naquele aplicativo que é bom? Tem aquele Glorify, é um bom aplicativo, e o Luminalma é um bom aplicativo, Hermenêutica, tem vários. Tem a palavra do pastor que ele ministra para a gente todos os dias, manhã no altar. E muitas vezes nós só somos edificados e gostamos dessa palavra, essa palavra nos enche, mas o nosso devocional precisa ter o quê? É um culto, gente. É o nosso culto pessoal e particular com Deus. Precisa ter confissão de pecados. Precisa ter tristeza, arrependimento no coração, para que o Senhor possa renovar em nós o vigor espiritual, que muitas vezes o amor vai se esfriando. Quando eu chego diante de Deus, quando eu tenho os meus pecados perdoados, quando eu recebo a salvação, quando o Senhor faz um milagre na minha vida, eu venho cheio de alegria, eu cheio de vigor, cheio de vontade, para me envolver na obra do Senhor. E aí as coisas vão, e a gente vai se acostumando. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que nós podemos fazer de melhor, que é buscar Deus em oração, toda manhã. Portanto, meus irmãos e irmãs, não sei se os montes se levantaram contra você, mas se os montes se levantarem contra você, lembra do salmista, Salmo 121, levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os montes, que fez os céus e que fez as terras. É Ele quem nos oferece socorro. O meu socorro e o teu socorro, ele vem do trono da graça do nosso Deus. Em segundo lugar, o salmista registra, diante desse quadro terrível, ele registra uma oração respondida, um clamor respondido, não de qualquer lugar. Ele se encontrava no fundo do poço, ele se encontrava, a situação dele era terminal. Ele diz então aqui no verso 4, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Essa deve ser a nossa oração. A vida dada por Deus deve ser celebrada, e nós precisamos celebrá-la com alegria e com gratidão, enquanto tivermos fôlego de vida. Como diz o salmista, porque depois dessa vida, o que nós podemos fazer? No entanto, é preciso lembrar-nos que neste mundo teremos muitas aflições.
São muitos labores, são muitos problemas, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está com... Os homens vão se identificar melhor aqui. Lembra quando a gente ia jogar bola? E aí a gente não era muito bom, mas a gente sabia que tinha o cara que era o fera. E a gente dizia assim, ó, eu e o fulano contra a rapa. Lembra disso? Lembra, César? Eu e o fulano contra a rapa. A gente não precisava. Né? E é assim, é você e o Senhor contra qualquer um. Porque o mundo inteiro não é páreo para Deus. E se Ele estiver, Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel, que eu diga, nossos inimigos, então o Senhor que está conosco. Quando as circunstâncias tentarem nos oprimir, quando nos vimos cercados pelos inimigos, a única direção que devemos olhar é para cima e clamarmos o Senhor. Sabe o que a gente aprende com esse salmo? Que Deus, que o Senhor, Ele é um Deus acessível. Ele está aguardando um clamor nosso. A nossa distância de Deus. Você sabia que esse mundo todo, que Deus não está no tempo, né? Ele que criou o tempo. Deus está acima da sua criação. Então, se a gente... Eu não sei, é muito tempo para poder contemplar onde começa, onde termina esse universo aí. E Deus está acima dele. Mas a distância é a distância de uma oração. Essa é a distância que nos separa do Senhor. A distância de uma oração. Então, quando as circunstâncias tentarem te oprimir, lembre-se disso. Quando você estiver cercado, olhe na direção de onde vem o seu socorro. Então, o que a gente aprende com esse salmo é isso. O nosso Deus é um Deus acessível. Olha o que ele diz aqui, verso 1 em diante. Ama o Senhor porque Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve a sua voz. Ele ouve a sua oração. Ele atende a sua súplica. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor é aquele que se inclina para você e Ele ouve. Então, o que nós fazemos? Nós invocamos. Nós clamamos, nós buscamos a Deus. Ele diz aqui no verso 4, então invocarei o nome do Senhor. Meu irmão, nós precisamos invocar mais o nome de Deus, em todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor, ó minha alma. Então nós precisamos louvar a Deus mais, buscar a Deus mais, depender dEle mais, buscar a revelação dEle mais para as nossas vidas. O salmista nos lembra que nós precisamos viver na dependência, na completa dependência do Senhor. E em segundo lugar, nós precisamos aprender que temos que nos revestir e nos fortalecer de Deus, na força do seu poder. É isso que nos lembra o apóstolo Paulo quando ele escreve lá à igreja de Éfeso, capítulo 6, versos 10 em diante. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lá está a nossa luta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há momentos que as nossas forças se esgotam. Há momentos que a gente pensa em desistir. Tem um cântico que a gente canta na igreja. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome
de Jesus. Você está pensando em desistir? Já pensou em desistir? Não desista. Peça ajuda. Veja, você não está só. Você tem o Senhor e nós temos uns aos outros. A comunhão dos santos, aonde nós podemos buscar ajuda e nos fortalecermos em Deus. Então, não desista. Clame a Deus, busque ao Senhor, fortaleça-se com os irmãos e vamos continuar seguindo em frente. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve as nossas orações. Em terceiro lugar, meus irmãos e irmãs, veja, é complicado, porque ninguém quer passar luta. Você quer ser provado? Fala assim, ó, Deus vai trazer prova para a sua vida. Fala, oh, aleluia, né? A gente não fala aleluia, né? Fala, oh, misericórdia. Mas eu tenho dito que prova é uma coisa boa. E quando a gente fala de aprovação, a gente tem que dar um aleluia, porque a aprovação vem de Deus. E nada que Deus permite que venha sobre as nossas vidas, nenhuma aprovação é para nos envergonhar. Nenhuma provação de Deus é para nos diminuir. Nenhuma provação de Deus é para que a gente se torne menos. A aprovação de Deus vem, e quando vem da parte de Deus, é para nos levantar, é para nos capacitar, é porque Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Porque a aprovação vem de Deus para fortalecer a nossa fé, para honrar o nosso passo da fé e para glorificar o nome do nosso Deus. A tentação vem do diabo, a tentação vem das trevas, e a tentação ela vem para fazer com que a gente caia. A tentação vem para a nossa vergonha, mas a palavra de Deus diz que Deus também não permite que a gente seja tentado além das nossas. E a tentação ela pode até muito bem estar presente na provação, mas a prova ela vem de Deus. Então veja, o terceiro ponto da nossa reflexão é que foi na angústia, foi no momento de prova, foi no momento de teste, que o salmista acabou conhecendo o caráter e a intervenção de um Deus que é generoso, de um Deus que é fiel. Foi na angústia, foi na provação. Então ele diz aqui no verso 5, 6 e 7, compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Percebe? Este homem estava passando por... angústias do inferno, ele diz. Então ele recebe nesse momento de angústia, nesse momento de luta, nesse momento de provação, serviu para que ele conhecesse melhor o Deus que ele servia. Está passando por alguma luta? Saiba, todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode ficar tranquilo, porque Deus tem uma revelação especial da graça dele sobre a sua vida. O salmista descobriu um caráter justo de um Deus fiel e misericordioso. Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo estando completamente prostrado pelas crises da vida, Deus pode nos colocar em pé novamente. Essa também foi a experiência de Jó. Essa também foi a experiência de Jó. Mas pode muito bem ser a minha ou a sua experiência. Nós temos vários exemplos de homens e mulheres. Ruth, Noemi, Daniel, homens que passaram pela angústia e que tiveram uma experiência do Deus Todo-Poderoso e que foi um testemunho público. Nabucodonosor, ele pergunta, escuta, não foram 3 homens
que nós lançamos na fornalha? Por que eu estou vendo 4 lá? E um como filho do Senhor? É na hora da prova, na hora da angústia, que muitas vezes Deus se revela de uma forma que a gente não se esquece jamais. Assim como Jó pôde dizer, eu te conhecia de ouvir, mas agora eu tenho tido uma experiência diferente, porque os meus olhos contemplam as tuas obras, uma experiência de fé, muitas vezes na angústia, que nós vamos experimentar não apenas o ouvir, mas o livramento, o agir de Deus, o poder de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos andar por fé. É uma questão de fé. A Bíblia é um livro de fé. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus, pela fé. Não foi o poeta que cantou assim? Andar com fé eu vou, com fé não costuma falhar. Foi o poeta que cantou? A letra está tudo certo. Só não é um hino que a gente canta na igreja. Mas a Bíblia é um livro de fé. E nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus pela fé. Então, meu irmão, não basta clamar, precisamos tomar posse. Essa palavra é uma palavra de Deus para a minha vida. Ezequias experimenta um poderoso livramento de Deus. Ele registra aqui no verso 8, livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, verso 8. Ele recebe pelo menos 3 tipos de livramento, um livramento espiritual. Deus livrou a minha alma da morte, é o livramento espiritual. É a luta das trevas. Em segundo lugar, ele recebe um livramento emocional. Deus livrou dos meus olhos as lágrimas. Emocional, perturbado emocionalmente. Em terceiro lugar, é um livramento moral. Ele falou, livrou os meus pés da queda. Esse é o meu Deus. É o Deus que nos contempla e nos assiste em todo o nosso ser. No corpo, na alma, no espírito. Ah, como nós somos fracos, e como somos tão dependentes, tão vulneráveis. O apóstolo Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 10, ele vai escrever, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. E eu creio que Paulo, este homem ele é o, podíamos dizer que ele foi o verdadeiro papa da doutrina da igreja. E ele poderia mesmo se gloriar de tantas coisas. Mas quando ele diz, mas quando eu sou fraco, é que sou forte, porque quando ele era fraco, ele dependia de Deus. Ele ia para o lugar de oração. Sabe o que isso significa? Ou Deus segura nossas mãos, nos segura pelas mãos, ou perecemos. Por isso é graça. Por isso é graça. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É graça. É graça de Deus. O salmista tem uma experiência da graça derramada sobre a sua vida. E em último lugar, em resposta à graça, em resposta a essa experiência, o poder de Deus, o milagre de Deus sobre a vida dele, o salmista assume um compromisso com Deus. E aqui é que eu creio que essa palavra mais fala aos nossos corações. Porque todos nós, quando recebemos a salvação, nós assumimos um compromisso com Deus. E este homem, ele recebe salvação, ele recebe livramento, a sua alma é salva. E ele assume um compromisso com Deus. Veja aqui, versos 12 em diante. Que darei ao Senhor?
Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Olha o que darei. Em primeiro lugar, nós sabemos que nós não podemos dar nada para Deus, não podemos pagar nada, tudo é graça, a vida é graça, é um presente de Deus, a salvação é um desfrute que Deus nos dá, mas ele diz, que darei ao Senhor, ele tem um coração disposto para fazer algo, e como ele sabe que ele não pode dar nada, que ele não pode comprar nada, todo o reino dele não é suficiente, então olha o que ele diz no verso 13, olha o que ele diz no verso 13. O que eu darei? Que darei? Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Estamos dispostos a tomar o cálice da salvação? Invocar o nome do Senhor? Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, já está bom, né? Mas é na presença de todo o povo, é na presença do povo. Então, ao experimentar o livramento de Deus, essa ação salvadora, essa revelação de um Deus, ele assume em gratidão compromissos solenes com Deus. Primeiro, ele diz assim, olha, lá no verso primeiro já diz assim, eu amo o Senhor. Compromisso de amor. Compromisso de amar a Deus. No verso 1 diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica e a minha voz. Então houve um reavivamento de amor no coração deste homem. Um reavivamento de amor no seu coração. Um reavivamento de buscar a face de Deus enquanto ele viver. Veja, o Deus que nos socorre na aflição, Ele também deve ser o nosso deleite na bonança. Deve ser o nosso deleite na hora da bonança. Ele assume o compromisso de andar na presença de Deus. Não é um andar qualquer, é andar na presença de Deus na terra dos viventes, no lugar mais hostil dos ambientes. Levar a presença de Deus. Não importa onde você entrar, você está levando a presença de Deus. Sabe por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Então, por onde a gente vai, a gente leva a presença de Deus. Então, andamos na presença de Deus, e nós levamos a presença de Deus. Ele assume o compromisso de tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Render-se completamente à vontade de Deus. Rendido estou. Nós cantamos, mas esse é o caso da salvação. Quando nós nos rendemos completamente. Então, tomar o cálice da salvação é sinal de gratidão. Nós entendemos isso de pelo menos 3 maneiras. Primeiro, sinal de gratidão. E no contexto do Antigo Testamento, eu fiz uma pesquisa, havia uma cerimônia em que um cálice de vinho era levantado diante de Deus como símbolo de gratidão pela libertação e pelas bênçãos recebidas. Isso era algo costume. Aí você vai entender por que Davi vai dizer assim, preparas uma mesa perante os meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em segundo lugar, tomar o cálice também é sinal de aceitação. Tomarei o cálice, aceitação de que o seu livramento, a sua cura, veio de Deus. Que o seu milagre veio de Deus. O cálice simboliza o que Deus coloca diante de nós, seja bênção ou um desafio, uma provação. Jesus, na última ceia, Ele deu o cálice aos seus discípulos. Ele recebeu um cálice do Pai. Muitas vezes o cálice, ele é uma bênção, mas ele é uma missão. E Jesus falou assim, Pai, se possível, afasta, mas não seja o que eu
não seja o que eu quero. E em terceiro lugar, o cálice também pode ser um ato de testemunho público, um ato de culto, de reconhecimento público, porque tomar o cálice representa o nosso testemunho público da graça de Deus em nossas vidas. E Ezequias assume cumprir todos esses compromissos na presença de todo o povo. Ele diz aqui no verso 14, cumprir os meus votos na presença de todo o povo. O testemunho deste homem nos inspira e nos desafia hoje. Eu quero orar com você. Ele nos desafia a mantermos um testemunho de salvação, como expressão da nossa gratidão, de todo o bem que o Senhor Jesus tem feito por nós. Então, baixa tua cabeça. Eu sei que Deus tem sido generoso com você, meu irmão, minha irmã. E se você está passando por alguma luta, creia, Deus está sob o controle da sua vida. Deus tem coisas para revelar ao teu coração. Essa experiência do salmista, que gerou um genuíno reavivamento na sua vida espiritual. Reavivamento de amor. Pai, nesta manhã, o Senhor é quem sonda os nossos corações. É o Teu Espírito Santo que está sondando agora o coração de cada um dos seus filhos e filhas. E alguns irmãos aqui já estão vivendo o tempo da bonança, porque tiveram as suas orações respondidas pelo Senhor. Outros, Pai, talvez estejam passando por lutas agora, sofrendo quietos, calados, mas esperando do alto uma resposta do Senhor, nosso Deus. Pai, que cada experiência dos seus filhos e filhas aqui possam redundar, ó Deus, num reavivamento de amor. Que cada um de nós podemos, ó Pai, assim como o salmista, assumir um compromisso de tomar o cálice da salvação e de invocar o nome do Senhor. De assumir o nosso compromisso, o nosso testemunho público, de levar a presença de Deus por onde quer que andar, lá no trabalho, lá na roda dos amigos, lá no condomínio, entre a família, levar o testemunho da alegria de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus todo-poderoso que é o meu Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Gera, Pai, talvez nós precisamos, Senhor, nesta manhã de um genuíno arrependimento, para que o Teu amor, ele venha gerar o amor, porque nós não podemos amá-lo se o Senhor não nos ama primeiro. O Teu Espírito Santo é que precisa derramar em nós, e se temos nos afastado, se temos permitido que o nosso coração se esfrie, que a nossa fé é pequena, tenha diminuído, Pai, assim como o Senhor renovou, ó Deus, fez uma reviravolta na vida de Jó, venha fazer uma reviravolta também nesta manhã nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa fé, na nossa vida espiritual. Levanta a sua igreja, levanta o seu povo, levanta com alegria, Pai, nesta manhã. Levanta, Senhor, levanta, toca esses corações, toca a minha vida, toca a vida do seu povo, nesta manhã, e que nós possamos, ó Deus, responder com alegria e assumir com alegria, compromisso de servir a Ti, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, fiel é o Senhor, generoso é o Senhor. Venha tocar em nossas vidas, Pai, a vida de cada irmão e de cada irmã.
nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 glória a Deus. Nós te bendizemos o nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, assim como o salmista. Reaviva o nosso coração, ó Pai, que possamos experimentar, ó Pai, esse agir da Tua fidelidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode ser.